Isabel Diegues, editora da Cobogó, que lançou o livro Entre Carnes e Mares, de Adriana Varejão. Isabel, quando e por que você resolveu lançar o livro sobre a obra da Adriana? A Adriana é uma artista super importante, super produtiva, que tem uma obra incrível. E o último livro da Adriana tinha já 10 anos. Além dele não contemplar a obra toda, ele era uma fatia, ele era ligado a uma exposição. Então ela tinha vários catálogos, mas um livro de verdade que mostrasse toda a obra dela, que tivesse pelo menos um exemplo de cada momento da obra dela, não existia. E aí a gente achou que era o momento dela ter essa obra reunida numa publicação só, até porque os trabalhos da Adriana hoje estão no mundo inteiro, né? Para você ver a obra dela totalmente espalhada, né? Em colecionadores e museus, etc. Então é isso, a gente achou que era o momento da gente pensar o trabalho da Adriana. Na verdade, não é só reunir toda a obra dela, ou pelo menos o exemplo de cada momento do trabalho dela, mas também produzir textos críticos, ensaios críticos sobre aspectos do trabalho dela e juntar tudo isso numa publicação só. Hoje nós viemos no ateliê da artista plástica Adriana Varejão, aqui no Rio de Janeiro, falar um pouco do trabalho, da obra dela e saber um pouco mais do que ela anda fazendo. O último trabalho foi o livro, que acabou de ser lançado. Então, você acompanhou de perto a produção do livro? Como é que foi isso? Pertíssimo. Eu queria um livro que tivesse textos de pessoas fora das artes plásticas, que não necessariamente escrevessem sobre arte. E eu dividi o trabalho em tópicos, assim, a obra toda em tópicos, baseado numa palestra que eu tinha dado há alguns anos atrás, no Guggenheim. O processo iniciou aí, depois foi a escolha das imagens, né? Eu participei também. O design gráfico do livro, quem escolheu fui eu também, que é o Rodrigo Servino Lopes, que é um amigo meu e um grande colaborador, né? Uma pessoa que está na minha vida há 10 anos. É ele que projetou esse ateliê onde nós estamos, o pavilhão de Inhotim. O pavilhão de Inhotim, ele desenhou também o primeiro catálogo que eu fiz, grande, né? Mais retrospectivo, que eu fiz em 2000, por ocasião da exposição do CCBB, do Centro Cultural Banco do Brasil. A exposição se chamava Azul e Joões. Então ele é uma pessoa que vem participando assim da minha obra, né? Tem uma intimidade muito grande com o meu trabalho. Daí passou-se pelo processo de escolha das obras, a divisão em grupos, por exemplo, correção de cor é uma coisa que dá muito trabalho, é uma coisa muito importante no livro de arte, né? Porque os trabalhos têm que estar o mais parecido possível com o original, e nem sempre a reprodução ela beneficia isso. Então é uma coisa que funciona um pouco na memória, porque tem trabalhos que eu não vejo há 20 anos. A Adriana tem alguns temas que lhe são caros, como os azulejos, as carnes, as saunas, né, aqueles banhos, tipo banhos turcos, e a maternidade. De que forma cada um dos críticos e antropólogos abordou, e você mesma abordou cada um desses aspectos da obra dela? Silviano Santiago, a gente convidou ele para falar sobre a questão da carnavalização histórica, a questão da antropofagia, e aí ele desdobrou esse tema, por exemplo, numa questão de relações afetivas. A Lília fala então da história dos azulejos e da história dos azulejos dentro da obra da Adriana, que começam lá atrás com as figuras de convite e com os azulejos portugueses, mas que vai se desdobrando para o azulejo vulgar, até chegar nos banhos e nas saunas, enfim. O Carl Eric veio para pensar a questão da representação, que é muito importante no trabalho da Adriana. Então ela traz as carnes, tanto as carnes estouradas quanto o charque, que são nas paredes entre os azulejos, ela pinta essas carnes. O Luiz Camilo vem para falar um pouco da trajetória mesmo, de lugar que a Adriana ocupa no cenário, né? Como pintora no Rio de Janeiro, no Brasil, nas artes plásticas contemporâneas. E a Zalinda Cartacho, que era uma pessoa que estava fazendo um doutorado ou um mestrado, não me lembro, usando a minha obra, e ela me mandou um texto que ela fez sobre a série das saunas.
como ninguém tinha feito nenhum texto sobre essa série, assim, que eu tivesse ficado realmente satisfeita, eu li o texto dela e me apaixonei pelo texto, achei incrível, porque falava, sabe, sobre questões inerentes à pintura, e achei que era muito apropriado também estar no livro. Mas, então o livro iniciou com esse processo, né, das pessoas serem convidadas a escreverem os textos. Então eu me reuni com cada uma delas para falar separadamente, né, para falar das obras, dos trabalhos. Então conversamos muito, né, antes delas começarem a escrever. E você? Eu, na verdade, cheguei ao trabalho da Adriana como admiradora e como interessada na obra dela, muito encantada com certas fatias do trabalho e muito assombrada por outras que são muito intensas e muito comoventes, às vezes até violentas, e fiz uma aproximação de escuta, de ouvir ela discutindo com esses autores. O meu texto é um texto de aproximação, é mais da impressão e da experiência de acompanhar o desenvolvimento do trabalho dela e a reflexão que ela mesma faz sobre o trabalho. E da surpresa e do encantamento com o trabalho mais recente, e que eu acho que é muito impressionante, muito comovente. Ela não tem mais a tela como suporte tradicional quadrado, ela faz os grandes pratos côncavos. Ele tem uma relação direta com os outros trabalhos, desde o trabalho barroco do primeiro momento até a questão da representação e dela pintar objetos no trabalho, enfim. E sempre um trabalho de desenvolvimento de pesquisa muito pesado, muito profundo, que ela sempre fez em toda a obra.